Também um outro comentário que você fez, acho que tem a ver sobre isso, nas suas redes sociais, que você fala sobre os ambientes que a gente frequenta, que muitas vezes aquele ambiente não te deixa ir para frente. Sim. E você sugere, então, mude de ambiente. Mas quando aquele ambiente é a própria família, como fazer? Esse é um desafio. Esses dias uma pessoa me perguntou isso. A minha mãe e meu pai são tóxicos. O que eu faço, bispa? E eu falei, e ele era essa pessoa casada. Eu falei para ela, dê honra ao teu pai e à tua mãe, honre eles, mas você vai ter que botar limite. Então, por exemplo, você vai ver seu pai e sua mãe uma vez por semana, você tinha costume de ver 3, 4 vezes. Eles são tóxicos, eles te fazem mal, eles só te botam para baixo, você vai ter que dar uma afastadinha. Então, a própria família tóxica, aí você vai precisar o quê? Trabalho, primeiro, para sair daquele ambiente, até que aquela toxicidade vá embora, tentar você dar uma afastada, né? Não vai ter como, você vai... Assim, quando você mora na mesma casa, aí realmente você vai fazer um jejum, uma oração e pedir para que Deus te dê uma estratégia para que você consiga mudar algo, uma chave que mude. Porque quando tá na mesma casa é mais difícil. Agora, quando mora em casas separadas, é você ir botando limite. Então, assim, só que aí vem o boicote, Karina. Porque as pessoas, quando elas começam a se afastar para mudar esse ambiente, para não participar desse ambiente, a família percebe e começa o que é punir ela. E aí, essa pessoa, ela tem muita dificuldade de lidar com a punição. Então, o que essa pessoa precisa entender? Que ela precisa permanecer firme. Sim. Aí ela precisa estar cercada de pessoas que vão apoiar ela nesse momento, que entendem o que ela está vivendo, para que ela consiga. Porque ela não... As pessoas falam assim, você está rejeitando a mamãe e o papai, você está rejeitando a família. Não, não é rejeitar. É ter o direito de viver num ambiente leve. Porque ninguém aguenta viver num ambiente de toxicidade, que aquilo são palavras negativas que te destroem, que te humilham o tempo todo. Isso mata qualquer pessoa. Então, eu falo muito isso. Por exemplo, eu tive que mudar o ambiente da minha casa. O meu marido um dia chegou pra mim e falou assim pra mim, você tá pesando o ambiente agora, coisa de 5 anos atrás. E por quê? Porque eu não me percebi o tanto que eu tava murmurando. Aí tudo em casa era um problema. E aí o meu marido, muito sábio, chegou, ele tinha liberdade, óbvio, e eu já tinha mudado, eu não era mais aquela reativa. Aí ele falou pra mim, você não tá percebendo, mas você tá afastando eu e os meninos de você. A gente chega em casa, a gente nem quer ficar perto de você. Tipo, você já percebeu que você... Aí quando ele me mostrou aquilo, eu falei, eu estava trazendo toxicidade pro ambiente. E aí eu falei, opa... Só que eu tenho entendimento, então eu comecei a me policiar para mudar isso. Então, por exemplo, eu tenho um problema com um funcionário da minha casa, eu resolvo lá na cozinha, quietinho, não faço escândalo. Antes não, eu resolvia onde eu estava, na casa, e falava alto. Não, vamos mudar, ninguém tem nada a ver com isso. Às vezes estamos almoçando, estamos tomando um café, um ambiente gostoso da família, eu ia lá e azedava tudo. Então, agora, o que você faz? Quando você, por exemplo, tem muitos jovens da nossa igreja que vive isso, que vive nesse ambiente tóxico e só ele é cristão. E às vezes fica naquele desgaste que você não sabe, né? Se você tenta transformar aquela pessoa, se você tá ali, você tem que tentar insistir para ajudar, só que ao mesmo tempo aquilo tá diminuindo a sua própria força, né? Aquele limite e aquela escolha, eu acho que é muito difícil quando é algo familiar mesmo. Não, é né? muito difícil. Aí eu te falo que essa pessoa precisa de ajuda realmente, ou de um pastor, de um líder, para orar com ela e uma terapia, para que ela possa vencer essa estrutura, entendeu? Porque é com sabedoria. Porque também não adianta você querer vencer com porrada. Tipo, brigando, apontando o dedo na cara, você vai atrapalhar. Mas você vai ter que aprender o quê? Estar menos ali naquele ambiente, ficar caladinho. Ficar calado. Tem assim, estão falando, vão me criticar. Fica calado. Aí fica o menos possível, levanta, vai embora, vai pro teu quarto. O Lucas viveu muito isso. Ele fala muito sobre isso. Que teve alguns ambientes que ele convivia que eram tóxicos e que ele ficava calado. E ele falava, eu evitava esses ambientes. E o mínimo possível. E para quê? Para ele se fortalecer. Quando ele se fortaleceu, aí ele conseguiu enfrentar o ambiente. Porque o problema é que quando a gente está frágil, a gente não consegue enfrentar. Dói muito, né?
Evita para poder se manter em crescimento, perfeito, né? Perfeito. Manter a força ali ativa. Porque senão você não consegue, você vai explodir, não vai conseguir resolver. Aí vai ficar pior. Sim. Entendeu? Sim. E hoje com os teus filhos, eles já encaminhados, você vendo eles dentro da igreja, com os valores já enraizados, existe ainda alguma preocupação com o mundo lá fora? Ou deles irem morar fora? Como mãe, assim, existe. O que passa pela sua cabeça de pensar que eles estão crescendo? Ou de sentir a falta da presença deles? Uhum. Eu penso muito nisso. E eu tenho trabalhado na minha cabeça, na minha mente, pedido a Deus direção e que eu mantenha a calma e a sanidade. Porque e eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para que eles possam estar bem envolvidos no ministério. Porque quando eles... E o que você falou aí, o ambiente. Se o ambiente que eu convivo, que eles estão, é bom para eles, eles não vão embora. Então, é algo que eu tenho tomado muito cuidado com o Lucas. Minha preocupação com o Lucas como mãe, minha preocupação como mãe é tomar conta do ambiente em que eles estão para que eles amem estar perto de nós, do ambiente familiar. Então, por exemplo, eles estudam numa escola americana, eles falam inglês fluente, a escola deles é cristã. Uhum. Em Brasília, é um presente essa escola. Ela é americana, os professores são todos americanos. E eles não querem ir embora, eles não querem estudar fora. E como eles têm o inglês fluente, eu achei que eles fossem fazer faculdade fora. E eles falam que não, porque principalmente o meu mais velho, porque ele é muito envolvido na igreja e ele não quer se distanciar. Mas tem aquela insegurança. E o que eu faço? Eu tenho que entregar para Deus, porque eu não vou controlar. Eu preciso entender, nós precisamos que somos mãe, nós precisamos entender que nós não controlamos os nossos filhos. Agora, eu não escolho nem a roupa deles. O máximo que eu faço é levar eles para comprar uma roupa. Eles escolhem o tênis, escolhem a camiseta, escolhem o sapato, escolhem a meia, nada. E se eu chegar e falar assim, não tá legal, eles falam assim, mãe, você não sabe de nada. O meu com 4 anos já tá assim também. Pois é. De escolher tudo. Não deixa a gente escolher nada. Então, assim, quando era pequenininha, era tão bom que você escolhia tudo, né? Então, é orar e falar, Deus, está nas tuas mãos. E entregar o meu coração mesmo, o coração de mãe para Deus. E dizer que o controle das nossas vidas está na mão de Deus. Porque quando a mulher quer controlar, aí a gente vai sofrer demais. A mulher que quer controlar, ela vai sofrer muito. Porque a gente não controla nada. É entregar na mão de Deus o nosso casamento, a nossa vida, os nossos filhos, né, a nossa profissão, tudo que nós temos é dele. E entender que se nós estamos deixando o Espírito Santo nos guiar, o caminho que ele está nos guiando é o melhor para nós. É ter claramente isso nas nossas vidas, entendeu? E eu acho que lembrar sempre, porque a gente vê a questão da fragilidade, na grande maioria das mulheres, né, de deixar ser guiada, mas lembrar que mesmo o guia está ali, mas quem tem que andar somos nós. Somos nós que temos que caminhar, né? Perfeito. Ele não vai arrastar a gente, Perfeito. Não vai amarrar a gente. O Espírito Perfeito. Santo está para guiar e não para levar, para arrastar, né? Então depende muito da gente. É se deixar, se perceber, se motivar com o nosso guia, né? Colocá-lo à frente, porque Sim. guia atrás também a gente não enxerga nada, né? O guia esporádico também não. Depois que você já está perdido, fica muito mais difícil. É diário, né, Karina? É diário você ter essa comunhão. Se você quer ficar por dentro de tudo que passa aqui no Positivamente, se inscreva, dê like, comente, compartilhe.